Fala galera da internet, Rodrigo Carlos na parada, figurinha carimbada, alô pai, alô mãe, toda cantada, eu tô trabalhando, tô feliz da vida, mais um episódio, O Terraço Podcast, e você, já se inscreveu no nosso canal? Se inscreva no nosso canal, Terraço Podcast no YouTube, no Instagram, O Terraço Podcast. Apresentação, Rodrigo Carlos, produção, Flaviano Costa Borges. Nunca se esqueça e lembre-se sempre, a fé não limita a Deus, Deus não limita a fé, tudo posso naquele que crê. E hoje eu tô feliz demais porque eu consegui trazer aquele convidado que vocês também vão conhecer. Eu gosto muito, já começo falando que é meu amigo particular, ele que é jornalista, radialista, operador, já foi auxiliar administrativo, já foi cabritador de bicicleta e muito mais. Sabe quem eu tô falando? Meu amigo, meu parceiro, que hoje é CEO do jornal Virou Notícia, é o Severino, é o dono, é o faz tudo. Ele tá aqui comigo hoje, que prazer te receber, Ramon Damasio, seja bem-vindo. Obrigado, meu irmão. Eu que te agradeço, Rodrigo, prazer estar aqui. E é meu amigo particular mesmo, né? Deixar isso Verdade. bem claro aí pras pessoas. A amizade hoje a gente sabe que é difícil, né? Você ter uma amizade e principalmente cultivar essa amizade por muitos anos, como nós somos amigos, você é de casa, você é da cozinha lá de casa. Isso, finalmente juntos aqui agora para um bate-papo e sem pauta, sem nada, livre para bater aquele papo legal, Isso aí. descontraído. Eu já conheço de tudo da sua vida, quase tudo, né, profissionalmente. As pessoas vão conhecer um pouco, mas muita gente já te conhece quando chegamos aqui. Nosso querido MacGyver, que é conhecido aqui, o Flaviano Costa Borges, falou, te vejo na internet, hein? Te vejo em altas coisas. Mas eu quero saber do Ramon, que veio relembrando no carro, a gente veio batendo papo, das histórias. Ele é da área aqui, viu, MacGyver? Ele conhece toda a região aqui. Conta aí, quem é o Ramon Damasio? Rodrigo, Ramon é um pai, um marido, um filho, um cara que é apaixonado pelo rádio, um cara que gosta muito da comunicação. E me formei já aos 34 anos, incentivado pela minha esposa Márcia. Vai estudar, por que você não estuda e tal? E hoje, graças a Deus, estou aí à frente do jornal Virou Notícia, lá em Santa Luzia. Como eu digo sempre, a minha equipe, né? Ramon, a sua equipe, falei, estou chegando aí. Quando eu chego, meus 2 celulares, às vezes um tripé. E agora tem um tal de microfone que tem que levar, né, cara? Eu acho que o microfone às vezes intimida um pouco, mas vamos falar sobre isso mais pra frente. Mas eu sempre gostei muito de comunicação, muito incentivado, acredito eu, pela minha mãe, que até hoje escuta muito rádio, vê muita TV. E sou um entusiasta aí da comunicação. E acredito que tem espaço para todo mundo que quer fazer um trabalho sério, um trabalho com a verdade. E o podcast tá aí para isso, eu tenho acompanhado aqui os episódios. Você tem trazido muita gente que tem muito talento e às vezes a gente, enquanto comunicador, a gente tem essa missão, né, Rodrigo? De mostrar aquelas pessoas que estão ainda no anonimato ou que nem todo mundo ainda conhece e contar um pouco da história. Então, resumidamente, eu sou um jornalista hoje que posso te falar, graças a Deus, realizado, com minhas filhas já criadas, a minha esposa sempre me incentivando. E acompanho sempre aí os canais de comunicação. Antes era só rádio, depois veio a internet, YouTube. Tô sempre aí ligado um pouco em tudo e levando diariamente as notícias para a população de Santa Luzia lá pelo jornal Virou Notícia. Bacana demais. Recebi aqui na semana passada a Hilary Lousada e ela brincava assim, raça pra cima, roça pra baixo. Vamos arrastar pra baixo um pouco, vamos na volta aqui um pouco. Ramon Damasio, filho de... Geraldo Romão Damasio, infelizmente já partiu muito cedo, aos 52 anos. A missa de 7º dia do meu pai era o meu aniversário de 23 anos. Eita! Mas deixou muito ensinamento, sempre fui um bom filho, graças a Deus, minha obrigação também. E filho da dona Lúcia Damasio, que graças a Deus está aí, 7.9 inteira, lá com as suas palavras cruzadas, lá com... mandando sempre o pessoal deixar um like nas minhas lives, sempre muito atenta. E graças a Deus é uma criação muito boa. E tem uma irmã, que é a Simone. E sou casado já há algum tempo, tenho 2 filhas também. E filho do Sr. Geraldo e da dona Lúcia. Bacana. Ramon Damasio na infância, né? Ramon Damasio que conhece a região aqui onde é gravado o nosso podcast, né? O Alto do Veracruz, né? Que é o mais popularmente o... AVC? AVC, Alto Veracruz. Conta um pouco dessa história aí, dessas coisas bacanas que você viveu aqui, né? Quando você veio passear por essas bandas aqui, onde você foi criado, e também lá em Santa Luzia, das coisas boas que você viveu. Ramon criança, Ramon Light, né? A gente tá na zona leste de Belo Horizonte. Minha mãe morava aqui no Esplanada, Rua Cocais, próximo ali da Abadia, e meu pai morava no Boa Vista. Eles casaram e meu pai foi trabalhar no frigorífico Minas Gerais Frimisa.
por conta disso, comprou um barracão na Avenida Brasília e mudamos para Santa Luzia. A Avenida Brasília, na época, só tinha o supermercado do Mauro e a empresa de ônibus, a garagem do Expresso Luziense. Era ainda via de mão única, enfim. Eu me recordo bem dessa infância. Só que eu ficava muito lá. Santa Luzia, muito aqui na casa da minha avó. Então, fui criado nessa região aqui, conheço bem essa região toda. E uma infância normal, como toda criança da época. Férias a gente passava aqui na casa da minha avó, brincando com os primos e tal. O que mais gostava de fazer aqui na casa da avó quando tava por aqui? Tinha um pé de goiaba na casa da minha avó ali que a gente falava que era o nosso avião, cara. Ficava ali, era um avião nosso. Eu gostava muito de pegar a pitanga que tinha lá também no quintal. Tinha goiaba, pitanga, tinha essa goiabeira que a gente fazia lá de avião. Pelo que você falou, pertinho no campo do Pompeia ali, né? Ali na Rua Cocais. Ainda existe a Rua Cocais, mas com a duplicação da Avenida dos Andradas, parte ali deixou de ser Rua Cocais e virou Avenida dos Andradas. Mas era uma infância muito bacana. Eu vinha sempre aqui na Badia com meu avô. Meu avô comprava jornal todo dia, gostava de ler o jornal. E a gente, na época das férias, uma época como essa agora, a gente estava aqui com certeza brincando. E aí puxando na memória, né? Como o tempo passa rápido, cara. Jornal que na época do seu avô era Pasquim, né? Já é o estado de Minas que ele comprava todo dia para ler ali e tal. Vou fazer 51 anos agora em fevereiro. Então me recordo bem desse período aí da infância vivida aqui na região. Foi muito bom, muito produtiva e só tenho boas lembranças. E lá na Santa Luzia, o Ramon, brincalhão com a Simone, com todo mundo lá no bairro que você morava, ou na Avenida Brasília, ou depois no Morado do Rio pra onde você mudou. Diz que você andava de bicicleta bastante, hein? Diz que você era um bom ciclista. Chamava a atenção daqueles que estavam ao arredor. O que você fazia na bicicleta, assim, que você às vezes sente saudade, assim, lembrando do tempo de criança? Eu sempre gostei de andar de bicicleta, morava lá no Morada do Rio e ia pra escola de bicicleta. Aí chegava na porta da escola e ficava empinando, uma roda só. Naquela época a gente tinha uma turma, tinha Charles, tinha Mansueto, tinha Cláudio. E disputava quantos postos a gente ia andar de uma roda só. Que legal, hein? Aí chegava no colégio, filho. Naquela época não tinha essa ostentação de hoje em dia, né? Você tinha uma bicicleta e você tava bem. E aí deitava os meninos mais novos, pulava os meninos de bicicleta lá. E hoje eu ando de bicicleta ainda. Outro dia eu tava empinando a bicicleta e passou um menino e falou assim: ó, o tio tem as manhas, hein? Eu falei, tio, né? Fazer o quê, né? Só que esse tiozão agora pedala de Santa Luzia a Pampulha, né? Não é no Cabritão, mas é pra saúde mesmo. Tá sempre, eu acompanho nas redes sociais. Às vezes passa na porta da administrativa, faz uma foto bem bonita. Depois segue via Lagoa da Pampulha pra pedalar ao lado daquele paraíso, né? Que lugar bacana, que bacana. Muito aproveitando aí esse gancho, hoje o mundo tá muito informatizado, né, Ramon? O pessoal, as crianças de hoje, a gente tá falando que você andava de bicicleta, tem outras brincadeiras também, mas ninguém hoje em dia mais 24 horas no celular. Cadê aquelas brincadeiras pular no toco, rouba bandeira? E dessas brincadeiras aí que você lembra, e um conselho pra essa turma, as crianças, né? Porque depois dos 15 pra frente, eu acho que a galera é celular mesmo e boa. Rodrigo, eu acho que o grande erro tá na gente enquanto pai. Por que o nosso filho tem que ter um celular melhor do que o nosso? Hoje em dia eu fico vendo as mães com as crianças para poder entreter, para passar o tempo ali. Antigamente você metia o bico na boca do menino e parava de chorar. Hoje em dia a criançada toda está com tela. Menino de 1 ano, 2 anos está com tela o tempo inteiro. Tem um lado bom e um lado ruim da internet, do avanço da tecnologia, mas eu vejo que infelizmente está substituindo muito aquele afeto, aquela conversa no dia a dia. Você vê hoje... Observa num ponto de ônibus. Eu ando muito de bicicleta, ando muito a pé, eu fico observando. Todo mundo, cara, com a cabeça para baixo, mexendo no celular. Não só no ponto de ônibus, eu tava vendo outro dia um podcast, e até mesmo pessoas mais famosas e tudo, o aeroporto você chega, não tem mais aquela resenha, jogador de futebol, chega um time de futebol completo e eles não estão lá resenhando. Cada um no seu celular. É isso mesmo. Entendeu? E eu acho que a tecnologia, ela atrapalhou muito. Bom, mas olha que bacana, a gente tem que fazer o contraponto também, porque veja bem, a gente está aqui agora nesse podcast, no Terraço Podcast, contando um pouco dessa minha experiência, utilizando o quê? A internet. A internet, se você souber usar, ela é uma ferramenta, assim, importantíssima. Mas tem que saber usar. Tem que saber também conversar com os adolescentes hoje, porque, como eu falei que hoje em dia alguns pais, algumas mães estão ali, dá o celular para o menino pequeno ainda para poder ficar calado.
E os adolescentes, dependendo da maneira que você fala hoje, o adolescente fala assim, peraí, ué. Então existe uma inversão de valores e essa turma de hoje quer tudo de forma muito imediata. Por que que a pessoa, repito, por que que o filho tem que ter um telefone melhor do que o do pai? E você não acha que essa geração tá muito questionadora, né? Você acabou de falar, você vai chamar atenção hoje, e eu, assim, também sou de uma criação que o pai falava, acabou, você respeitou, falou. Era aquele não que você queria saber por quê, não é não. Às vezes nem falava, só com o olhar você já sabia. Exatamente. E hoje em dia, os filhos estão questionando muito os pais, e eu também não vou fazer de rogado não, mas muitas das vezes é por necessidade também. A mãe não tem condições de pagar uma babá, pagar alguém, aí entrega o telefone na mão da criança, coloca lá em algum desenho, alguma coisa e vai deixando pra arrumar casa ou pra fazer qualquer outro tipo de coisa, mas só que dali acaba que vai viciando a criança e a criança de desenho passa pra outras coisas e vai seguindo. E fica naquele mundinho ali, né? Isso é muito preocupante. Como eu disse, sabendo usar a internet é, sem dúvida alguma, uma grande ferramenta. Na minha época, a gente tinha que ir para a biblioteca na parte alta, a gente tinha que ter um cartão, né? Para você ir na biblioteca fazer uma pesquisa de escola. Hoje em dia está tudo literalmente na palma da mão. Mas mesmo assim, mesmo com essa facilidade, tem também os prós e os contras. Tem que estar sempre muito atento a tudo isso aí. Verdade. Ramon criança, Ramon bicicleteiro, Ramon que passou por aqui. E o Ramon que teve o seu primeiro emprego? Conta pra gente. Cara, com 14 anos eu fui trabalhar na Ingemec, fábrica de parafusos lá em Santa Luzia, meio horário, meio salário mínimo. Tinha que ter nota boa, tinha que estar estudando, obviamente, para poder ingressar nesse programa que era do governo, era Lei Sarney na época. E ali eu fiquei de 14 até os 17 para 18, quando eu fui alistar. Foi um grande aprendizado. Na minha época, muita gente que assiste aí não vai nem saber o que era um telex. A gente mandava as mensagens via telex, aí tinha que saber mexer no telex. Máquina de datilografia tinha a manual e depois tinha a elétrica. Então você tinha que fazer ali não sei quantos toques por minuto para ter o certificado de datilografia. Eu tenho isso tudo guardado lá em casa. Legal. Meu filho. E foi uma experiência muito boa. Depois eu trabalhei em escritórios em empresas em Belo Horizonte, mas a vida inteira eu sempre gostei muito de comunicação. E em 93 para 94, eu tinha a Galeria Praça 7, né? Aquela época da febre do vinil pirata. A gente ia pra Galeria Praça 7 comprar vinil e tudo. O nosso MacGyver gosta muito aqui. Aí eu fiquei conhecendo, eu já ouvia o DJ Valdir na Rádio 98. E aí era o 98 Decibéis, um programa que tinha na Rádio 98. E de ouvinte eu comecei a ir participar do programa. Fui fazer escolinha de DJs lá com o Valdir. Em uma semana ele falou assim, não, você tá me escondendo. Ele fala assim, man, você tá escondendo, você já é DJ. Eu falei, não, cara, eu tenho ouvido bom, eu gosto e tal. Eu tenho até um certificado lá em casa até hoje, escolinha de DJs, lá do Valdir, tá assinada, o certificado assinado por ele e tudo. E de lá pra cá, acompanhando rádio aí, essas passagens todas por várias emissoras de rádio e até tá agora no Virou Notícia, onde eu não pretendo sair, se Deus quiser. Essa parte de DJ nós vamos contar mais um pouquinho, né? Antes de entrar nessa parte do rádio e tal. Ô, MacGyver, vamos pros nossos colaboradores aí, porque eu já sei que você tá com o seu cronômetro ligado, como o meu também está, né? Então vamos para os nossos colaboradores aí no nosso primeiro bloco. Nesse primeiro bloco eu quero agradecer a parceria do Adair Limpeza de Sofá e estofados em geral. O Instagram é o @adlavaseco, o telefone é o 984442933. O meu xará Rodrigo Carvalho, grande Rodrigão, transforme o seu piso de madeira, deixando ele com aspecto novinho. Liga lá pro Rodrigão pelo 996049148. O Instagram é o @Rodrigo_Carvalho Costa. Ótica dos Irmãos. Trabalhamos com todas as lentes do mercado. Tudo em óculos, lentes de contato. Nosso querido Wesley do skate, Wesley Piscininha. 995052866. O Instagram é o @ótica_dos_irmãos. E o Chaveiro Rossi, quem nunca quebrou uma chave, quem nunca ficou no perrengue com seu carro, com aquela chave trancada lá dentro, hein? Liga pro Rossi que ele atende a domicílio, pelo 98810-3864. E você pode ser um parceiro aqui do nosso Terraço Podcast. Você pode ter na telinha o seu anúncio com a gente pelo 989382630 ou pelo 987331974. De volta com Ramon Damasio, meu amigo particular, que hoje é o homem da comunicação em Santa Luzia, no Jornal Virtual, que a gente vai falar mais pra frente, porque tem tanta história dele que a gente tem que aprender aí
galgando e sugando aos poucos. DJ Ramon Damasio, teve uma época que você tocou numa das melhores casas de show lá de Santa Luzia, que era a Galeria, teve um projeto lá. Conta um pouquinho desse projeto aí, você tocou lá como DJ, era um projeto bem bacana, fala aí. Relembrar esse passado aí, eu não posso esquecer. Quando eu começo a discotecar, né, naquela época a gente ia para montar as caixas, para poder ajudar os DJs mais experientes. Tô recordando aqui do DJ Júlio, que era aqui da região também. O DJ Wilsinho, que trabalhava como vendedor de disco na Hot 44, na Galeria Praça 7. E ali eles me levavam pro Copão, na rua Curitiba, no centrão de Belo Horizonte. E no início ali você ficava naquela cabine, né? Aquele mixer lá, se não me engano, acho que era não sei se era um Tarcos, eu não me recordo bem. Mas como é que você começa a tocar? A música lenta, né? No intervalo ali, os caras falavam, pode tocar música lenta. E dali eu tomei gosto e eles sempre andaram comigo pra cima e pra baixo aí, meu pai, toma conta desse menino direito, hein? Meu pai era muito assim, tal, bronco e tal. E ali eu comecei e depois fui lá na escolinha do Valdir e tudo, DJ de verdade, porque hoje em dia tem tanto pendrive aí, né? O cara fala que é DJ, mas leva um pendrive, tá tudo mixado, tudo sincado. Os programas hoje não tem nada contra, mas DJ de verdade. Tava conversando com o Flaviano aqui rapidamente, já vi que é DJ de verdade. DJ que você tinha que saber contar as oitavas ali, né? Tirar aquele cabelinho que tava faltando ali ou passando, enfim. E foi um período muito legal. Até hoje eu gosto muito, ainda quero, a hora que der um tempinho aí, sobrar um recurso, eu quero comprar mesmo? um par de MK2 e deixar em casa pra brincar um pouquinho. Você viu que o nosso MacGyver aqui, no nosso cenário, aqui no nosso estúdio, o MacGyver tem um monte de coisa aqui, ó. Tô vendo atrás aí, tem uma picape Sony aí. E ele alugava som, o MacGyver, você sabe que o MacGyver ele é especialista em foto, áudio, vídeo, né? Ele filma todo mundo, casamento, festa de 15 anos. Ele é danado. Mas ele tem aquela coisa dele, antes da gente montar esse estúdio aqui, ele sempre chamava de vídeo lá, e ele gosta muito de tocar as músicas internacionais. Tá cheio de vinil ali, tá cheio de vinil. Ele tem muito brincadeira, vinil não. ali. Você tem que ver ele aí com o telão, ele baixava um telão aqui e ligava as lâmpadas dele aí, aquela coisa toda, e falava, olha aqui, pretinho, olha que eu tô escutando e tomando uma cerveja. E esse saudosismo é muito bacana, né, Ramon? Você sente vontade de voltar a tocar. Ainda quero. Você é da época da locadora, Ramon, né? Locadora de filme? Porque sim, é histórica, Cine Vídeo na parte alta, né? você lembra como é que... Formigão, lá na rua Lagoa Santa, Como sei lá, que- buscava a fita. Acho que o Cláudio lá em Santa Luzia também tinha Cláudio da locadora. Histórica Vídeo. Isso. Como que é os tempos de hoje? Antigamente você era doido pra ver um filme, ia lá, ele tava locado, você ficava semanas esperando com o seu Esperava cadastro. o cara entregar pra você pegar. Final de semana, então, era mais cara, né? A locação, o valor era mais caro. E você tinha um período, se não entregasse, pagava uma multa. Mas você falou que eu toquei numa das melhores casas Sim. de Santa Luzia. A experiência, né? O que a gente vai... Você vai trilhando o seu caminho ali. Eu já casado, trabalhando lá na Rádio Alternativa, nós criamos um projeto Domingueira Alternativa. E aí eu fui tocar como DJ lá na restaurante Galeria. O Márcio e minha esposa ficava na portaria, eu ficava na cabine de som, que era no alto assim, e o proprietário ficava com o bar, e a portaria ali era nossa, uma certa porcentagem. Me recordo bem, Rodrigo, quando a gente estava construindo a nossa casa, boa parte do acabamento da nossa casa, o recurso saiu todo ali daquelas festas que a gente fez na galeria. Então a gente tinha um propósito, a gente anunciava a Domingueira Alternativa na rádio e sabia que ali a gente tinha já a destinação final para o que a gente arrecadasse ali. A gente tinha um propósito que era o quê? Vamos finalizar a nossa casa para a gente poder mudar com a casa já sem ter que mexer mais. E a Domingueira a gente conseguiu muito, muito mesmo por conta daquele projeto ali que foi muito bom. E lotava, né, cara? Ficava gente de fora, não conseguia entrar. Tô lembrando aqui do Canzoar. Eita! Ia também Chiquinho Lins. Chiquinho Lins. Tinha naquela febre do Manitou, chegou aí lá, né, cara? Manitou, que é o Kaiser, se eu não me engano. O Kaiser que é um tomava frente lá, isso. E tinha, nossa, era Pra quem era não um conhece, projeto gente, muito o legal. Kaiser é um dos dinossauros do rádio, né? Que há muitos anos está no rádio aí, já coordenou milhares de rádio pelo Grupo Bel, por outras
emissoras. Então, só para saber que o Kaiser é um cara do rádio de muitos anos e também teve à frente do projeto Manitou, não sei se ainda faz parte. Grande Lovski, todo mundo é Lovski para ele. Exatamente. Amor, vamos dar mais uma arrastadinha para baixo. Arrasta para cima, arrasta para baixo. Vamos dar mais uma voltadinha aqui. Vamos falar de Márcia, Larissa e Luísa, né? A Márcia, que parceira, né? É uma companheira de muitos anos aí nesse projeto com Cena Galeria. Sua filha Larissa, que hoje já todas as duas criadas. Essas 3 joias raras que você tem. Rodrigo, família é o mais importante. A gente deve muito à família da gente. A gente vive hoje para os filhos. Já, graças a Deus, minhas filhas já estão criadas aí. Mas a Márcia, sem dúvida alguma, foi uma grande incentivadora, uma pessoa que me colocou para frente mesmo, me fez entender que o mundo não era só eu e eu e eu. Eu era muito individualista na época, pelo fato de ser um pouco retraído, um pouco tímido. Eu ainda sou tímido. E eu tinha essa imagem de que eu era, aquele cara do conjunto é muito chato, metido, fica só na dele, mas era a minha maneira de expressar ali, eu ficava muito na minha. E ela me fez isso, abrir os olhos aí e enxergar que a gente tem que estar sempre dividindo, né, as coisas, sempre ouvindo. Então é uma grande parceira, a gente está, graças a Deus, a gente está junto aí há 28 anos de casados já. Larissa está com 27, já tem a vida dela, tudo certo. Luísa também com 21, tá tudo, graças a Deus. Minha família é maravilhosa e Pronto. Tem muito orgulho delas. Fechou, bacana demais. E o Ramon, depois dessas coisas de auxiliar administrativo, depois de galgando DJ, essas coisas, a gente vai entrar naquela parte que todo mundo conhece, né? A parte que você acabou despontando lá na nossa cidade, que é assim, né? É muito difícil estar nesse meio que eu também tô hoje, que é o rádio, e você passou, né, transcendeu a linha do rádio, né, para jornalismo, mas também para o outro lado de trabalhar em prefeitura, ser assessor de comunicação, não só lá na prefeitura da cidade, mas também com um grande candidato de nome aqui de Belo Horizonte, que a gente vai falar que é o Mauro, o Tramonte, e você foi transcendendo as linhas e foi galgando. Eu não me lembro, eu não esqueço do episódio, né? Acho que foi um dos primeiros caras que cobriu alguma coisa de helicóptero aí, e eu tive a felicidade de estar na segunda alternativa, e você fez uns flash de helicóptero e tal. A gente vai entrar um pouquinho nessa coisa do rádio, eu quero que você dê uma pincelada, porque todo mundo conhece a sua história de radialista, mas para quem não conhece, nesse podcast aqui, falar um pouco de onde começou, né? Desde a Rádio Horizonte lá, passando pela Santa Luzia FM e administrando 2 alternativas FM, as 2 que tiveram na cidade, que as pessoas não sabem, mas você foi a linha de frente das 2. Depois, na do xerife do Ivanildo, eles eram os coordenadores e tudo, mas tudo ali tinha o seu aval. Você conheceu as pessoas que montou antena, criou as vinhetas, né? É isso que as pessoas têm que saber. Eu tive a frente da rádio, mas como a frente geral, é como a do jornal. Olha, vai chamar fulano para montar antena, o Ramon e tal. Dá uma pincelada assim, leve, pra gente começar a entrar firme até passar pelo jornalista Ramon Damasio. O rádio sempre foi minha paixão, como eu disse aqui. Eu caso em 96, em 97 eu trabalhava na tesouraria de um shopping aqui de Belo Horizonte e falava assim, poxa, não é isso que eu quero, não vou ficar nisso. Eu sou péssimo em matemática, o que eu vou ficar fazendo de tesouraria de shopping e tal. E aí, com o surgimento das rádios comunitárias, né, aquela lei 9.612, que surgiu com o intuito de cada bairro ter uma rádio comunitária, eu vi então o nascimento ali, o surgimento de rádios comunitárias em Santa Luzia, a Rádio Horizonte ali na rua Francisco Viana de Santos, né? Esplanada. Esplanada. Eu então cheguei lá um belo dia à tarde, Anderson Cleito, que era o proprietário, fui lá, chamei e falei, olha, eu sou DJ, eu tenho música, eu tenho muito vinil lá em casa, eu tenho CD, tem um espaço aí? Não, eu queria fazer um programa de música eletrônica. E aí ele me recebeu e falou, tem um espaço aqui à tarde, você pode vir e pode fazer. Eu falei, mentira. Projeto amor, né, como você diz, né? É isso aí. E aí, rapaz, no dia seguinte eu já fui. Aí entrei no estúdio, aquela coisa toda, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar diante desse microfone aqui? Fui tocando música eletrônica e tal, nada de falar. Ele abriu a porta e falou, vai falar nada? Eu falei, vou, daqui a pouquinho. E aí eu falei, né, na rádio comunitária pela primeira vez, na Rádio Horizonte, 98,7. Só que todos os dias eu passava para ir à Rádio Horizonte, que ficava subindo, ficava à direita, e a gente passava em frente à Rádio Santa Luzia FM, que era a rádio do momento na cidade. Do momento era 87,9. Isso. Audiência estrondosa na cidade.
E eu falei, poxa, um dia, quem sabe, eu vou vir para essa rádio aqui. E aí eu continuei na Rádio Horizonte e tal. Um belo dia, resolvi ir até a Rádio Santa Luzia FM e perguntar se tinha um horário disponível. Não tinha. E aí me recordo bem que parece que eles iam fazer uma reunião, ou estavam para fazer uma reunião, quando Cláudio Nego Duro, né, grande Cláudio Nego Duro, tinha uma audiência tremenda lá na rádio. Eu me recordo bem que ele falou assim, gente, por que você não dá um espaço pro rapaz? Deixa o rapaz tentar aí. E aí falaram, só tem horário de madrugada. Eu falei, não, eu quero. Aí foi onde eu fui para apresentar o BP Mix de meia-noite às 2 da manhã. E aí saí da Rádio Horizonte, agradeci ao Anderson Cleito, sou muito grato a ele. Sempre lembro de todas as pessoas que me deram espaço, que me abriram portas em todos os meses que eu já passei. Sou muito grato mesmo a todos eles. Faço questão de mencionar os nomes aqui por conta disso. The Best E aí, Dance, cara, foi The Best Dance. BP Mix foi exatamente. The Best Dance. Eu vi aqui o nome, mas era The Best Dance, é isso mesmo. E aí, eu fui estrear na Rádio Santa Luzia FM. Eu falei, poxa, meia-noite às 2, o que eu vou fazer? Vou tocar música de discoteca, música eletrônica de meia-noite a meia-noite e meia. Aí tinha o Lois Júnior, a Bruxinha de Jabó, que tinha um programa que tinha audiência, né? Love alguma coisa. Grande Lois Júnior, lá de Jabuticatuz, grande abraço pra você, o homem do correio, o homem das pro rádios. Lois. E aí, eu liguei para um amigo meu, Marcos Fabiane Braga, popular Geleia. Falei, Geleia, vou fazer um programa no rádio hoje, vou começar hoje. E quando for meia-noite e meia, eu vou abrir o telefone para o pessoal participar. Liga lá, só. Vou falar o quê, Ramon? Falei, fala qualquer coisa. Vamos zoar lá. E o que você vai falar? Falei, não, liga lá. Deu ele o telefone da rádio. Ele entrou. 641-2454, pode ligar e participar ao vivo. Não esquece, hein? Não esqueça o telefone. O telefone tocou, falei, claro que é ele, né? Pus no ar. Alô, quem fala? Geleia. Eu falei, Geleia? Como assim? E aí, cara, as pessoas que começaram a ouvir o programa entenderam que todo mundo tinha que entrar com um apelido. É. E ali, cara, semana passada encontrei na diplomação dos vereadores, do prefeito e do vice em Santa Luzia, uma pessoa virou e falou assim, Ramon, você é responsável pelo couro que minha mãe me deu. Eu falei, como assim? Porque eu ficava no orelhão, na fila, para poder ligar na rádio para participar. E um dia eu saí do Alto Bela Vista, fui lá para o Morada do Rio, encontrar com uma turma lá para poder tentar ligar para você. E eu cheguei em casa de madrugada, minha mãe me deu uma coça porque eu cheguei bem tarde e não falei com ela para onde eu ia. Eu falei, não, menos mal, porque eu fiquei preocupado, né? E aí onde surge Figurinha Carimbada, onde surgem vários outros apelidos que até hoje a gente tem contato aí, mas foi um período muito bacana. E depois disso, um médico me ouvindo, né? Nos plantões, Dr. Gilberto, com o Dr. Paulo de Tarso, eles têm uma ideia de criar uma rádio em Santa Luzia, e onde eu fui convidado para montar a Rádio Alternativa. Calma. E nós fomos para a Rádio Alternativa. Agora calma, que essa é a segunda parte. Nós vamos aqui para os nossos apoiadores. Alô, MacGyver, meu querido Flaviano Costa Borges, né? Flaviano tá saudosista ali, né? Porque ele é DJ, ele já mostrou todo o equipamento de DJ dele. Esse homem também já tocou muitas baladas por aí. Parece com o Leopoldo Fontes. É, rapaz, é um bom cabelo, né? Aqui do Pompeia. Nesse segundo bloco aqui eu quero mandar um abraço pra turma da Digos Batata e Frango. Tá bem pontuado no iFood Santa Luzia. Digos_Delivery. Peça o seu pelo 983422589, atendendo toda a região de Santa Luzia. Pontual Informática, distribuindo para todo o Brasil produtos de informática, além de manutenção. Mais de 10 anos dando aquele trato no seu computador e vendendo peças de informática para o Brasil inteiro. Código de área é 31, o telefone é o 3642-1451, @Pontual Informática é o Instagram. Ariane Perfumes Importados, para você ficar cheiroso, nada melhor, né, do que andar cheiroso, cheirosa, pelo 992418553, você faz a sua encomenda. O Instagram é o @ariane.moreira.984. E a turma da GF Agro-Rações, lá no bairro Córrego das Calçadas, na João Miranda 484, fala lá com Glecinha e Frederico, tudo para o seu animal de pequeno, grande e médio porte. O telefone é o 97571-2894. O Instagram é o @agro_raçõesgf. E você, quer ser o nosso parceiro? 2025, coloque a sua marca com a gente aqui pelo 989382630 ou pelo 987331974. Ramon Damasio. Vou anunciar aqui, vou colocar virou notícia. Ai, que beleza, será um prazer. Aqui,
essa passagem pela Santa Luzia FM foi maravilhosa, The Best Dance. Inclusive eu participava lá do programa, era o Papalegos, e toda a minha família também participava, tinha o Bar do Perninha. Era uma loucura insana, era o homem do Ninho XR3, é XR3, 1.6R, é um Ninho preto, né? É esse mesmo. É um 1.5R, Bacana. preto. Aí a crescente foi tão grande, né? O destaque foi tão grande que acabou que esses dois médicos resolveram montar uma rádio em Santa Luzia e aí entraram em contato com você. Conta um pouco dessa história da primeira alternativa que aconteceu e teve um ciúme brabo aí nesse negócio. Não foi fácil não, né? Você abre uma concorrência na rádio e bater de frente com a rádio que já era a rádio da cidade. 7 de setembro de 1999 foi ao ar a Rádio Alternativa FM 88.3. Não era isso? O desespero da concorrência. Você lembra das vinhetas, né? Quando eu fui procurado, uma das assistentes ou secretárias do Dr. Paulo e do Dr. Gilberto me ouviam na rádio. Acho que duas me ouviam na rádio. E aí um belo dia elas comentando lá no hospital. Quem eram os assistentes? Silvia e Simone. Grande abraço para elas, para mandar naquela câmera ali, ó. Silvia e Simone chegaram lá um belo dia com aquela olheira, né? O programa acabava 2 da manhã. Comentando sobre o programa, e aí o doutor Gilberto, ginecologista obstetra, nos plantões começou a ouvir a rádio. E aí começava a pedir uma música, Discovery Channel, não esqueço. Aí eu não sabia, mas o doutor Gilberto já tinha pretensões políticas, onde então ele me convida para montar essa rádio. Ele e o Dr. Paulo de Tarso. Segundo eles, tinha era um canal de TV comunitária e a rádio viria no pacote. Só que, na verdade, eles foram enganados. Tomaram o dinheiro deles, não tinha nada de canal de TV. Montou-se a Rádio Alternativa. E ali eu fui pesquisar um pouco mais, falei, poxa, essas vinhetas da Rádio Santa Luzia. Aí onde eu faço contato com o Leandro Cleto. O Leandro foi quem produziu todas as vinhetas, toda a plástica da Rádio Alternativa FM. E teve aquela vinheta, né? O desespero da concorrência. Do ponto mais alto de Santa Luzia, muito mais forte. Alternativa FM. Ah, Leandro. E ali eu já passei o programa que era o BP Mix não, era o The Best Dance, aí já foi ser BP Mix na Rádio Alternativa. Ali foi de 10 à meia-noite já. E ali já não era só pelo telefone, você levou algumas pessoas para participar ao vivo com você lá, né? As pessoas começaram a ir lá e... Poxa, foi ali que... O Mendigo, Mulambo, Xangai, Gilvan. Gilvan Alisson, era uma dupla assim bacana. Jarbas, né? Jarbas era o Rodolfo, né, cara? Jarbas era o Rodolfo. E ali era uma rádio que você fez parte lá, você sabe que a gente tinha salário, tinha cesta básica. Fiz a segunda versão, né? Essa primeira versão era a Cris, era o Jefferson. Você selecionou uma turma boa, depois que você me chamou. Tinha o Vlad, tinha o Denilson Gerais. Isso. Tinha o Sérgio Barros, a rádio era 24 horas ao vivo. Isso. Sérgio Barros de meia-noite às 6 ou às 5. Denilson Gerais, que tocava as músicas sertanejas. Depois vinha o Vlad. Odair que tá... Não, Odair José foi depois, né? Não, foi nessa versão aí. Mas Juninho foi nessa primeira versão. Ele não é dessa primeira turma quando a gente estreia a rádio, ele não estava no início. Sim. O Odair tinha vou contar aqui uma curiosidade. Ele tinha uma caneta lá no estúdio, ele escrevia em todas as capas dos CDs, na época era CD e MD, né? Uhum. Ele escrevia da maneira que ele ia falar o nome da música em internacional. Eu também aprendi assim. Ele é danado, viu? E aí, a rádio foi um sucesso, graças a Deus, quando a gente viu que tinha como comunicar em Santa Luzia e uma grande escola. Eu falava com todo mundo, gente, rádio comunitária, isso aqui é uma grande escola. E naquela época, rádios comerciais, não tinha nada de mandar alô pra ninguém. Rádio comercial era desanunciar as músicas, falar das promoções e informar a hora certa. E o que virou rádio hoje? As rádios comerciais? Virou um falatório danado. Se você ligar hoje na Jovem Pan, deixa eu mandar um abraço aqui pra fulano de tal, que tá ouvindo em tal lugar, tá no carro. É o que eu falava lá atrás. O rádio teve que se reinventar. Sim. E uma grande escola, a rádio comunitária. Tanto é que muita gente que passou pela extinta Rádio Alternativa foi para a rádio comercial e
acho que ficou claro aquilo que eu falava, que era uma grande escola, e a diferença é que a gente falava só para mais pessoas. Verdade. Eu vou querer que você emenda já na segunda, porque no próximo bloco eu quero que você conta a sua história de operador, porque as pessoas acham que o Ramon Damasio, a passagem do rádio operacional, sempre eu falo, né? Você passou pela nave, né? Todo mundo que passa pela nave, e eu já tive aqui o Adriano, tem um trabalho com o Jorge, a nave é a Rádio Itatiaia, que é a maior rádio de Belo Horizonte em termos de audiência, de comunicação. É uma das maiores rádios do Brasil hoje. E é linha de frente, no esporte, no jornalismo, em tudo. Então, assim, se você quer uma escola bacana, e a sua época é uma época diferente, não é hoje, que é muito diferente, muito informatizada a rádio e tal. A sua época é do Manel, que todo mundo fala que era a verdadeira Itatiaia. Então, eu quero que você fale da Alternativa 103, alguma coisa, que essa eu tenho o prazer de falar que eu fiz parte. E eu até contei em outro podcast que eu fui, né, nos podcasts que eu vou, que você teve a sinceridade de me chamar na sua casa, falou, Rodrigo, você é muito bom e tal, mas vamos parar com a gritaria, vamos aprender a falar assim, sabe? Você grita demais, você é um gritador. E aquilo, no primeiro momento, me chocou. Eu falei, caramba, o cara fala... Mas depois, aí nasceu aquela amizade maravilhosa e eu aprendi muito. Fui pra Beto Seixas, fiz milhares de coisas. Graças a Deus também hoje faço parte desse meio do rádio profissional. Há mais de 20 anos eu trabalho numa emissora que foi o gigante do ar e hoje é referência também. Tem TV e rádio junto. Então, assim, fala um pouquinho dessa 103, como é que foi. E aí já tem o Márcio e o Ivanildo aí. Num determinado período, eu não estou recordando por que a 88.3 não permaneceu no dial. Ah, não permaneceu porque os médicos resolveram fechar, né? Teve um atrito lá parte com todo comercial, mundo. foi isso? Não Também, me recordo. Eu lembro que fechou. Porque quando a segunda fase da rádio alternativa, que já era na rua Sebastião Ferreira de Pinho, no Boa Esperança, Sim. em cima da Clidente. Em cima da Clidente. Ao lado do sindicato, xerife, ô chefe, grande xerife Ivanildo Santos. Isso. Ivanildo é um cara também que me abriu muita porta no rádio, eu sou grato ao Ivanildo também, ao xerifão, gente boníssima, um abraço pro xerife aí. Vários sindicatos, né? Márcio Reis também. Tinha lá o sindicato do Jorginho, do Márcio e do Ivanildo. O Jorginho era o palhaço, o que mesmo? O palhaço... Palhaço Pipoquinha, alguma coisa assim? Algo desse tipo. O Jorginho tinha um programa todo sábado na Rádio Alternativa de infantil lá. Mas foi um período legal também na Rádio Alternativa, lá na Sebastião Ferreira de Pinho, onde a rádio também teve o seu espaço, teve o seu destaque, mas houve uma denúncia, né? Eu já não estava mais na rádio, nessa época, quando eu estava na Rádio Alternativa, o Leandro Cleto me liga, me recordo bem, eu estava numa padaria na Vila Olga, o Leandro Cleto me ligou e falou, Ramon, me chamaram para trabalhar na Rádio Itatiaia na parte, para ser operador e para fazer coisa de futebol. Eu não gosto disso não. Aí eu tô te indicando, o que você acha? Eu falei, podemos conversar sobre isso, vou lá saber como é que é e tudo. E aí eu deixei a rádio para poder assumir para ser operador de áudio na Rádio Itatiaia. Mas na 103 você teve um programa lá também, na 103 também você fez uns programas não lembro, o DAI era 103? Era 101.3, não? Não, acho que é ou 101.7, algo desse tipo. Não, acho que é 101, a 103 é a frequência da Rádio Essa, é verdade. É 101.7, alguma coisa, ou 101.3, que era. E eu lembro que você fazia um programa lá mais à noite. O BP Mix também foi pra lá. Exatamente, foi pra lá. Eu fiz o programa lá. Aí eu tinha um programa lá que chamava Rota Alternativa à tarde. De manhã ficou a Cris, o Jefferson era o primeiro. E você foi um dos caras que transmitiu a missa toda manhã. Você levou isso pra rádio aos domingos. A Rádio Alternativa foi pioneira em fazer a transmissão da missa da meia-noite, no dia 13 de dezembro, lá a festa tradicional em Santa Luzia. Era a festa tradicional, é ainda uma festa tradicional, e eu tive essa ideia de... A gente colocou um link lá em cima, no adro da igreja, e transmitimos ao vivo a festa do dia 13. E depois, aos domingos, a gente transmitia a missa pela manhã. Eu ia lá para a igreja, tínhamos lá um equipamento e cada domingo acho que fazia um rodízio, né, de quem estava no estúdio. Exatamente. E aí, eu vou falar aqui dos nossos colaboradores, que agora eu quero essa parte operacional, né? Grandes parceiros comerciais. Nossa, aí, bombando. Graças a Deus, né? Os nossos colaboradores. Tem até perfume importado, árabe, né? Porque eu quero também que você fale um pouco, além, resumidamente, que a história é tão grande, né? Teria uns 3, 4 podcasts da sua área operacional que você foi trabalhar, mas também eu quero essa coisa de assessoria, assessorar grandes pessoas, né? Políticos, que não deve ser fácil. E até chegar a falar, parei com isso tudo e vou para minha própria empresa.
E aí, ô MacGyver, no esquema aí? O MacGyver fica ali, o nosso querido Flaviano Costa Borges, bom cabelo. Alô, Thales Borges, que saudade de você, meu querido. Apareça! Nesse terceiro bloco, a Doce Underline Sonho Confeitaria tá com a gente desde o início. Ô Dani, manda aqueles bombons deliciosos pra gente. Tá me esperando, hein? Pelo 982681534 você faz sua encomenda. Alô, Clemente! Clemente Cabeleireiro, grande Clemente. Rapaz, dê um produto aí pro nosso MacGyver, que o MacGyver agora eu vou falar com você, o homem peludo. Clemente, barbearia unissex, pelo 993368262. 993368262. E também DJ Landislau agitando a sua festa. Alô, Landislau, show, evento, contrate pelo 985418045. Quero mandar um abraço também para a turma da Linha Tour, há mais de 12 anos no mercado. A Linha Tour é especialista em transporte de passageiro para todo o Brasil, viu? Agende lá a sua viagem, ou então pode fazer o seu fretamento, né, de van, de ônibus, pelo telefone 31 código de área de Minas Gerais, é o 2511-3091. @Linha Tour BH é o Instagram. E você pode ser o nosso parceiro, não pode, MacGyver? Pode ou não pode, MacGyver? Pelo 98938-2630, 98733-1974. Ramon Damasio, aquela passagem pela Rádio Tatiaia, resumidamente pra gente, que eu falar com você, na época que eu tava lá na Alternativa, eu falava, poxa, eu ainda vou passar por lá e tal, mas assim, você foi um dos primeiros lá de Santa Luzia a estar no rádio comercial TDRT e tudo mais, e foi indicando as pessoas. Hoje nós temos aí, se eu fosse citar lá de Santa Luzia, que eu conheço, vai ter uns 5, 6, que graças a Deus hoje tá no rádio comercial, rádio profissional, com direito DRT e tudo mais. Eu então recebo esse telefonema do Leandro Cleto, eu estava na padaria, fiz contato com a rádio, fui pra rádio. Cheguei lá, me apresentei, e aí falaram comigo, olha, tem que treinar aqui, mas aqui não paga não, tem que treinar. Eu falei, de graça? Eu falei, não posso treinar de graça não, eu sou pai de família, vou vir pra rádio pra treinar de graça. E aí, em uma semana eu fiquei lá, onde eu fui aprender, fui pro estúdio, e eu fui contratado, parece que eu fui um operador, um dos contratados com um tempo mais rápido, porque tinha gente lá que ficava lá 15 dias, um mês, treinando 0800. E qual era a garantia que você ia ser contratado? Nenhuma. Então fui contratado em junho de 2002, a Copa do Mundo, Coreia e Japão. E ali, Rodrigo, eu chegava no estúdio de madrugada, os jogos eram transmitidos ao vivo, de madrugada, e eu tinha a função de gravar as jornadas, editar os gols, e naquela época era fita, era rolo, né? Tinha um rolão, o computador estava começando ainda, gravava também, fazia um outro backup no MD, e ali quando do intervalo chamava, né, vamos agora o lance do gol, não sei o que, aquilo ali a gente tinha que editar e tá pronto no cartucho para poder disparar na mesa. E detalhe, trabalhava no estúdio de madrugada, nas jornadas esportivas, Coreia, Japão, a Copa do Mundo, e fazia o meu horário de 6 a meio-dia na rádio. Lá não tinha horário, né? Saiu lá, se eu não tava na escala, você tinha que... Cara, você não quer ficar aqui não? Tem 50 querendo a sua vaga aí. Durante muitos anos eu ouvi isso lá. E as pessoas assim, morrendo de medo de sair da rádio, porque, nossa, é a rádio, não sei o quê. Eu sempre falei com o pessoal, eu não vou ficar aqui a vida inteira como operador. E o mundo, né, girou aí, enfim. Mas foi um grande aprendizado. Fui contratado, fiquei na rádio até 2004 ou 2005. Já como operador de gravação, eu passei na faculdade, na Estácio de Sá, e fui fazer jornalismo. E ali eu pedi para poder estagiar de forma voluntária na rádio. Então eu trabalhava, e a rádio era o seguinte, uma semana você estava de 6 a meio-dia, na outra você estava de meio-dia a 6. Lá na Itatiaia. Justamente naquela época, para você não ter compromisso com outra emissora, você tinha que ser dedicação exclusiva ali. E trabalhando sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, enfim. E ali eu vou pra rádio, pego essa experiência, essa bagagem aí de operação. Você é da época do Piu Piu, né? O Piu Piu tava viajando de externa, cobrindo a Copa, e você na central. E eu ficava em um dos estúdios. Rodrigo Piu Piu, uma lenda. Tá lá até hoje. E eu era responsável por fazer as edições das matérias do Jornal da Itatiaia, primeira edição. Todo o conteúdo do Rádio Esportes era eu quem fazia no estúdio que eu trabalhava, juntamente com Carlos Sevidanes. Sevidanes era o produtor, então
tinha as sonoras, tinha as entrevistas, então era fita, cassete ainda. A gente colocava lá e ia editando tudo. Gravei o comentário de Willy Gonzer. Eu também tive. Fernando Sasso ainda estava na rádio. Emerson Romano tinha recém chegado lá na rádio também. E ali eu pude aprender muito ao lado dessas feras. O rádio hoje em dia, infelizmente, deu uma caída. O rádio foi-se o tempo de baitas profissionais. Mas o Álvaro Damião também, que hoje Damião já estava na rádio. Vice-prefeito, né? Você também tem um contato muito bom com ele, né? O Damião, a gente tem um contato muito bom, graças a Deus. É um grande amigo que eu fiz aí no rádio também. Pouquíssimos, né, que a gente faz no rádio. Ô, Pretinho. E o Damião, eu me inspirei muito no Damião para fazer reportagem de campo, que depois eu fui ser repórter esportivo também, e me inspirei muito no Álvaro Damião. E, nossa, mas gravar o Willy e ver o seu Willy Gonzer, de uma educação tremenda, de uma simplicidade, sem contar na inteligência dele, que ele era fora da curva. Né? Eu tive essa oportunidade também, viu, Ramon? E eu lembro que você mesmo mandou um áudio pra mim e falou assim, pede seu Willy pra gravar alguma coisa pro Geleia aí, que o Geleia é fã do seu Willy, você lembra? Verdade. Aí ele, no finalzinho da carreira dele, né, antes dele partir, ele tava na Rádio Confidência e ele já não narrava mais, né? Ele não fazia mais narrações. Ele foi ser diretor lá da rádio, na área de esportes, e foi comentar. Eu não esqueço disso, eu e você, indo pro Independência, pela primeira vez eu posso falar que eu vi vários rádios ligados na Rádio Confidência, na subida ali pra você colocava o rádio na casa, a moto na casa de alguém lá, um estacionamento de anos. Sim, verdade. Aí a gente saindo assim, você falou, tá na Inconfidência. O Emerson Rodrigues ia narrar o clássico, o Atlético Cruzeiro, e o seu Willy ia comentar. Então você vê a magnitude do Willy Gonzer pro rádio e pra torcida atleticana. E eu não posso perder nada, nosso tempo tá correndo loucamente e o Magaio fica ali doido. Passou por essa passagem na Itatiaia, trouxe uma bagagem muito grande, estagiou como jornalista lá, acho que foi aí que você fez alguma cobertura, alguma coisa assim, quando a gente tava lá na rádio alternativa, cobertura de alguma coisa você trabalhando. E quando você tava na faculdade já, fazendo o jornalismo, passou o estágio e tudo, você se formou e aí... Como é que foi esse caminho? Eu saí da Rádio Itatiaia porque eu estava perdendo prova na faculdade, eu estava no Mineirão tomando choque, Atlético e Flamengo, uma quarta-feira chuvosa, eu era operador de áudio, com muito orgulho, então eu ficava também, além do estúdio, eu dava assistência, ou era Roberto Abras ou era para Arthur Moraes, repórteres setoristas de Atlético e Cruzeiro, respectivamente. E um belo dia eu estava no Mineirão, falei, poxa, eu tô tomando choque aqui, Ferrugem é o operador da Rádio Globo. Eu tinha prova Irmão do Pardal. Irmão do Pardal. Eu tinha prova na faculdade hoje, tô perdendo, tô aqui enrolando cabo, eu não vou ficar aqui, não é isso que eu quero pra minha vida. E aí o Ferrugem falou, o Ferrugem falou assim, a Rádio Globo tá de olho, não sei, você não quer ir pra lá não? Eu falei, vou. Eu falei, mentira, você não sai da rádio. Eu falei, vou sair. Aí eu saí, conversei com o seu Emanuel, tava tendo Olimpíadas em Atenas, na Grécia, e o Cláudio Carneiro falou assim, meu filho, decide se você vai ficar na rádio ou não, porque eu tenho que soltar a escala, não posso ficar dependendo de um operador só não. Se você não quer, tem 50 querendo sua vaga. Eu falei, obrigado, tchau, até a próxima. O seu Emanuel foi muito, muito bacana comigo. Falou assim, meu filho, você está tendo coragem de sair da rádio, você está estudando, quem sabe um dia você volta como jornalista, as portas estão abertas. Passou-se esse período, eu retorno à rádio como assessor de comunicação da Prefeitura Municipal de Santa Luzia, de 2009 a 2012, quando então eu assumi essa responsabilidade, assessorando não só o prefeito de Santa Luzia, como todo o secretariado, e ali eu levava o prefeito e alguns secretários até a Rádio Itatiaia para dar entrevista. Como que é essa coisa de assessorar, né? Trabalhar na comunicação de uma prefeitura, a todo tempo bombardeado, né? Porque sempre que acontece um episódio com o prefeito, na maioria das vezes essas coisas acontecem mesmo. Como que é processor, Ramon? Como jornalista, ter que ir ali... criar uma nota, uma lauda, ir para frente das câmeras, que muitas das vezes o próprio jornalista que vai bater, seja de qualquer emissora, vai na assessoria de imprensa, e você tem que sempre... Como que é essa coisa? E você depois foi também do Mauro. Rodrigo, eu acho importante falar isso aqui, né, no espaço de vocês. Muita gente entra na faculdade de jornalismo, quer trabalhar na Rádio Itatiaia, quer apresentar o Jornal Nacional. Eu me recordo que lá em 2002, 2003 ou 2004, quando eu estava na faculdade, eu falava com o pessoal... Eu sinto falta de uma pauta, de uma área específica que é assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. A faculdade de jornalismo, ela te ensina a perguntar e dar resposta é muito difícil. E ali eu sempre com aquilo em mente, eu falei, poxa, quando eu formar, a concorrência é muito grande, mas eu quero me enveredar nessa área de assessoria de comunicação.
Então, naquele auge ali já formado, MC Marcele, quando veio em Belo Horizonte, né, tava estourada com bigode grosso. Cara, eu fui contratado para acompanhar MC Marcele em todos os programas de televisão e rádio que ela veio, que ela concedeu entrevista aqui em Belo Horizonte. Foi uma grande experiência que eu tive. O Boy do Charmes, quando esteve aqui também, que era, na época era o Funk Ostentação de São Paulo também, fui contratado para fazer assessoria dele. Assessorei o cantor, que é de Santa Luzia, compositor Tom Nascimento, e aí eu fui aprendendo essa parte da assessoria. Assessorou também um cantor, você foi pro Rio de Janeiro com o Caleb. Caleb e Samuel, uma dupla sertaneja aqui de Belo Horizonte. E eu comecei essa parte de assessoria. E aí quando o Dr. Gilberto, então proprietário da Rádio Alternativa, vence a eleição de prefeito de Santa Luzia, ele me convida para assumir a comunicação da prefeitura. E ali eu aprendi muito, porque a assessoria toma muita pancada. E por mais que você tenta passar para o seu assessorado o que ele deve falar, de que maneira proceder diante das câmeras, microfone, câmera e luz intimidam. Intimidam e muito. E ali foi um grande aprendizado, mas eu consegui também desenvolver essas técnicas de assessoria de comunicação, de assessor de comunicação. Depois dessa minha passagem na Prefeitura de Santa Luzia, também fui assessor de comunicação de um vereador aqui em Belo Horizonte, vereador de primeiro mandato, o Carlos Henrique. Então tive essa experiência também na Câmara Municipal aqui da capital. E depois fui convidado também para trabalhar na campanha do então candidato a deputado estadual Mauro Tramonte. Andou com ele Minas, né? Minas Gerais toda aí. E o combinado era, ele me contratou para fazer a campanha política dele para ajudar na comunicação, ponto. Não tinha nada assim, se eu ganhar eu vou te levar. Sim. E eu também não trabalhei com perspectiva nenhuma. Eu me recordo bem que eu estava em Santa Luzia entrevistando o vereador Zé Cláudio do Banco, quando ele lançou uma Kombi itinerante, um gabinete itinerante. Recebi um telefonema, era alguém do gabinete do Tramonte, perguntando se eu tinha interesse em compor a equipe. Aceitei o desafio, fiquei os 4 anos do primeiro mandato dele, fiquei como responsável pela comunicação do deputado estadual Mauro Tramonte na Assembleia, aprendi muito também, foi reeleito e aí, onde nessa reeleição eu decido deixar a Assembleia e dedicar 100% ao jornal Virou Notícia. Bacana, então agora vamos pegar essa pegada aí que eu queria chegar, essa pegada que nós estamos no tempo limite, né, meu querido MacGyver? Jornal Virou Notícia, mas eu quero pontuar 3 coisas nessa sua explanação, que é o seguinte: a cobertura dos eventos, né, e principalmente, eu quero que você fale de um evento super alegre que você cobriu e falou assim, Rodrigo, que evento bacana, que legal. Eventos tristes, eu vou gostar que você pontue as enchentes, né, que a Santa Luzia sofreu muito com algumas enchentes, e eu presenciei você fazendo as coberturas. É trágico falar, mas teve algumas coberturas daquelas que tem uma linha que eu, Rodrigo, particularmente, acho que é complicado, né, de assassinato, disso, daquilo, mas cita 2 coberturas, uma alegre e uma triste, e como que surge o jornal Virou Notícia, que você falou assim, isso vai ser daqui pra frente o meu ganha-pão, a minha profissão, e é daí que eu vou tocar minha vida, nessa nossa parte final aí, pra você contar essa história tão linda, que é o jornal. O jornal, ele é criado em 2009, pelo Anderson Carneiro. O Anderson me procurou e tinha uma ideia de criar uma revista. Eu falei, cara, por que você não cria um jornal em paralelo ao serviço que você quer comprar? Ele tinha saído de uma empresa que estava falindo, ele consegue antecipar, receber tudo, e com acerto ele queria comprar uma van escolar e montar uma revista. E eu já estava na prefeitura, eu falei, cara, monta um jornal, que eu acho que dá mais retorno do que uma revista. E aí, paralelamente, ele ficou no jornal e com a van escolar. Eu assumo a minha participação no Virou Notícia lá em 2014, se não me engano, 2014. E de lá para cá eu continuo até hoje. Jornal impresso já. O jornal foi impresso de 2009 a 2012 ou 13, se eu não estou lembro enganado. que você na cidade era diferente, né? Era um papel diferente. Era um papel couché, que é o papel de revista. O Anderson foi ousado, ele inovou, e o jornal era entregue distribuição gratuita em pontos comerciais da cidade, nas autarquias, e também muita gente tinha acesso ao jornal pelo site que ainda era um pouco mais básico. Naquela época não tinha tanto acesso à internet assim como é hoje. De 2014 para cá, eu já vinha lendo alguma coisa que o jornal impresso ele ia acabar. Como de fato hoje está em desuso, e hoje todo mundo tem literalmente a informação na palma da mão. Quantas pessoas moram em Santa Luzia e trabalham em Belo Horizonte e em outras cidades? E como essas pessoas têm acesso à informação? Literalmente na palma da mão, com um celular hoje. Então, Virou Notícia hoje é todo
Tá todo na internet, nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, também no nosso site e no Facebook, onde a gente está diariamente com as principais notícias de Santa Luzia. 2 coberturas que me marcaram muito, Rodrigo. Vou citar aqui até 3. Recentemente, uma senhora entrou em contato comigo, no interior de São Paulo. Ela estava à procura da mãe dela. E ela falou, me ajuda a encontrar minha mãe. O nome da minha mãe está aí, o CPF dela é esse. Eu tive notícias, pelo que eu pesquisei, que ela estaria morando em Santa Luzia, Minas Gerais. Diante daquela informação, eu faço contato com o delegado de polícia de Santa Luzia, Dr. Fábio Gabrich, da 2ª delegacia, ele que é o delegado responsável. Ele com a sua equipe começa a entender do assunto e conseguiu encontrar essa senhora. Então eu dei essa notícia para essa mulher em São Paulo de que a mãe dela estava viva, estava bem, e eu promovi esse encontro dessa filha com a mãe e com seus irmãos. Esse encontro foi num sábado, lá na delegacia regional, que fica no ginásio poliesportivo lá de Santa Luzia. Isso foi recente, isso foi 2023 ou 2024. Nossa, que então legal. Me marcou muito porque era um reencontro e os motivos que fizeram com que essa filha tivesse sido literalmente abandonada, a gente entende. E me coloquei no lugar da mãe também, ela foi mãe muito jovem e por conta disso não foi um abandono da filha, mas tem todo um contexto. É só pesquisar aí no jornal Virou Notícia no YouTube que vocês vão encontrar. E a gente promoveu esse encontro, foi muito marcante para mim. A família toda veio, viajou a noite inteira, veio de carro. Ela pôde conhecer a mãe, a gente trouxe essa informação. E ali não tem preço, né? Você usar o seu meio de comunicação para promover o reencontro de uma filha com a sua mãe, de apresentar ali, conhecer os seus irmãos. E foi assim, algo que me marcou muito. E além das enchentes em Santa Luzia, lamentavelmente, 2 casos que me marcaram muito. Foi daquele caminhoneiro que sai dirigindo um caminhão, uma carreta em Santa Luzia, e graças a Deus não houve nem uma morte, né? Saulo Katab, que é o nome dele, dirigindo uma carreta, sob efeito de álcool e droga. Que destruição que ele fez, né? Literalmente uma destruição por Santa Luzia. E ali eu acompanhei durante uma semana, até o momento em que ele sai do presídio de Santa Luzia, no Palmital. E eu com o carro parado em frente ao presídio, ele sai com uma sacola de lixo preta nas mãos, de chinelo, de calça jeans. A hora que ele desceu, eu desço de carro. A hora que ele vira a esquina, eu paro o carro do lado dele e chamo pelo nome. Eu falei, Saulo, você vai para onde? Ele falou assim, pelo amor de Deus, você não vai me matar não, né? Eu falei, não, eu sou jornalista, acompanhei tudo que aconteceu. Você quer ir para onde? Ele falou, para a rodoviária. Eu falei, entra no carro que eu vou te levar na rodoviária em Belo Horizonte. Mas ali eu já estava tentando o quê? Garantir a minha entrevista com ele. Exclusiva. Ninguém falou com o Saulo. Ali onde ele foi dar a versão dos fatos do que aconteceu. Deixa eu lembrar aqui, você também foi uma participante do BBB, ou cantor, alguma coisa que você colocou no seu carro também. Milena Jardim. Milena Jardim. Que venceu isso. Não foi BBB, foi The Voice Brasil, The Voice. Eu não podia deixar passar a Milena Jardim. Milena Jardim, verdade, cara. Eu tava esquecendo disso aí. E isso foi pra mim também. Foi bacana demais também, e a gente pôde mostrar. E um outro fato que ocorreu, acho que 2022 ou 23, acho que era 22, né? Um domingo de eleição, onde um cara, ele de posse de uma faca, ele mata 3 crianças, mata o pai e o padrasto dessas crianças. E depois ele acaba sendo preso lá que se escondeu numa caixa d'água. Isso, né? Isso ali me marcou muito, eu sou muito emotivo. E faz parte, né? Infelizmente a gente tem que dar essas notícias ruins também. Como o que acontece aí em Santa Luzia, a gente tem que noticiar, mas sobretudo com muita responsabilidade, com muita ética jornalística e sem expor ninguém. Mas eu destaco aí essas coberturas mais importantes que me recordo agora. Essa transição do jornal virtual foi difícil adaptar, Ramon? Sair do jornal impresso? Porque hoje em dia também nós temos um amigo lá no tribunal, lá, Honório, e eu falo, Honório, esse jornal aí impresso, hoje em dia é vendido para pipi de cachorro e não tem mais, já não roda mais os tradicionais jornais de 50 centavos e tal. E o jornal virtual, ele é mais fácil, na minha opinião, do sei lá, cobrir, tá com o celular na mão, faz a cobertura, na hora, é imediato, não existe mais furo de reportagem, aquelas fontes. Existem pessoas que ligam. Ramon, tá acontecendo tal coisa aqui. Não, mas existe o furo até hoje. Existe o furo? Existe, sempre vai existir. Porque o jornalista tá sempre atrás do furo de reportagem.
Outra coisa, essa coisa de dar notícia, e eu te conheço há muito tempo e eu sei que você só solta notícia quando você tem certeza. Inclusive milhares de pessoas que já abriram e tal. O jornal, essa imparcialidade, porque a gente fica muito eufórico, né? Às vezes vem uma coisa na sua mão, você já quer, né? Às vezes eu brinco com o meu MacGyver aqui, eu falo, MacGyver, calma, segura a ansiedade. A gente tem essa coisa, a notícia vem a você... Você já tá louco pra divulgar. Exatamente, você faz toda uma pesquisa das fontes seguras para depois você divulgar. Conta um pouquinho rapidinho pra gente... eu queria ficar mais tempo, mas é difícil. O jornalista ele tem que apurar os fatos. Chega uma notícia no WhatsApp do jornal. Eu sou obrigado a fazer a apuração. Isso é que a gente aprende na faculdade. E toda versão tem dois lados, tem dois fatos. Então você tem que apurar para depois publicar. Um dos grandes problemas do jornalista e do jornalismo é que a gente fica ansioso e quer divulgar primeiro. E essa ansiedade acaba fazendo com que você não faça a devida apuração dos fatos. Isso aconteceu recentemente, está aí acho que no Globoplay, o Valmir explicando o caso da escola base, onde ele destruiu a vida de um casal que era dono da escolinha, do motorista da van, porque ele mesmo fala, eu não fiz a devida apuração dos fatos. E ele acabou com várias vidas ali. O jornalismo, gente, não é brincadeira. Levar a notícia é algo que tem que ter muita seriedade, muito compromisso, muita responsabilidade. Mas o que ficou mais fácil o porquê hoje o advento da internet? Quando você tem o jornal impresso, você vai publicar daqui a 15 dias. Hoje não é que é mais fácil. Hoje você tem um celular na mão que você tem que apurar e de forma muito rápida você consegue dar a informação. Imagine nos tempos de hoje esperar daqui a uma semana eu noticiar que o presidente da Câmara Municipal de Santa Luzia foi pego dirigindo na contramão, supostamente embriagado. Eu já fui hoje na Câmara, liguei para ele e falei, presidente, vai dar sua versão dos fatos? Pode vir para a Câmara. Já fui lá, já coloquei no ar. A população que acompanha o jornal já sabe a versão do vereador e da sua advogada. Então, ficou hoje uma coisa muito mais prática, mas olha, mesmo com um celular na mão, com um microfone, a responsabilidade é gigantesca e tem que ter assim, muita apuração e muito cuidado para levar a notícia, porque por mais que você apure, Rodrigo, cada um que vai ler aquela notícia vai interpretar a sua maneira. E quantas vezes o jornalista é xingado porque publicou algo, está detonando fulano, beltrano, está expondo. Eu não estou ali para expor ninguém. Primeiro que eu não crio a notícia. Eu vou apurar e publicar a notícia. Aconteceu, virou notícia. Tá certo. Queria de verdade, queria mais, muito mais. Mas, infelizmente, para aquela câmera ali, as considerações finais. Aqui, MacGyver, geral, eu queria muito mais, viu, MacGyver? Você ultimamente tá muito cruel, você fica toda hora anotando papelzinho, fazendo assim, ao tempo. Mas, assim, ficou tanta coisa pra gente falar... E eu creio que, graças a Deus, você ainda não foi cancelado, nem será, né? Essa coisa de cancelamento... Tem problema não. Eu falo o seguinte, quando fecha uma porta, abrem-se sempre duas janelas. Quem não gosta do trabalho do Virou Notícia, é só não acompanhar. Tá tudo certo, tudo normal. Mas não vai acontecer porque é um trabalho com seriedade e imparcialidade. Naquela câmera ali agora, MacGyver, considerações finais, deixa aí o telefone de contato do Ramon Damasio, o jornal, o Instagram, fica à vontade, viu? E eu quero mandar um abraço aí para meus amigos, consegui trazer o homem aí, viu, gente? Grande abraço para Márcia, Larissa, Luísa, Dona Lúcia, um beijo pra senhora, viu? Te adoro muito, de verdade. Rodrigo, quero te agradecer por esse espaço, para a gente poder contar um pouco dessa nossa trajetória, compartilhar com os seus seguidores, aí com seus inscritos no canal. Agradecer ao Flaviano também pela receptividade. Pessoal, não esqueçam, tá? Inscrevam no canal, deixem o like, compartilhem também, prestigiem, porque eu sei que não é fácil. Colocar conteúdos no ar é difícil. Então, agradecer também a todos que acompanharam atentamente aí. Ressaltar a importância de agregar suas marcas aqui ao podcast, Terraço Podcast. Dar retorno, viu, gente? A internet hoje não tem limite, então fica aqui esse apelo meu também, esse convite para que mais pessoas possam chegar, mais patrocinadores também. Parabenizar vocês, agradecer pelo café, pela torrada. Ainda vamos tomar mais um café ainda. Vamos. E graças a Deus a gente está aí pedindo a Deus sempre sabedoria, saúde para levar a notícia. Quem quiser acompanhar um pouco mais no Instagram, @jornal Virou Notícia.
também lá aqui no YouTube, Jornal Virou Notícia, a gente está aí à disposição. Muito obrigado, boa sorte para vocês e até uma próxima, que eu quero voltar e contar um pouco mais dos bastidores da notícia. Com certeza. Podemos encerrar, MacGyver? Mas antes, estamos falando de jornal, você acha que eu esqueço, né, MacGyver? Eu não esqueço, olha pra cá. Deixa eu mandar um abraço pro Eugênio, nosso parceiro aqui do jornal Tribuna Cidade Nova, tá sempre divulgando no Facebook. O MacGyver manda pra mim, coloca aí no Instagram, olha o Eugênio aí. Eugênio, queremos você aqui, viu? Tô fazendo convite porque o MacGyver fala que vai ligar, vai mandar Cidade Nova, Tribuna Cidade Nova. Eugênio, grande abraço pra você. Nunca se esqueça, a fé não limita a Deus, Deus não limita a fé, tudo posso naquele que crê. Alô pai, alô mãe, toda Gandanã, tô trabalhando, tô feliz da vida. Vamos ficando por aqui com mais um episódio do Terraço Podcast. Se inscreva no nosso canal, Terraço Podcast no YouTube, no Instagram, o Terraço Podcast. A nossa tradicional aqui, ó. Valeu, Ramon, obrigado. Obrigado, fui. Até mais.